Olá, amigos do canal, tudo bem com vocês? A paz de Cristo para todos. Neste vídeo, vamos começar uma série de 3 testemunhos muito famosos de pessoas de outras profissões de fé que se converteram ao catolicismo após uma busca perseverante e sincera pela verdade. Mas vocês podem perguntar, Marcos, o que é uma busca perseverante e sincera pela verdade? Acontece quando uma pessoa, vou dar um exemplo, mas pode acontecer de muitas maneiras, de muitas formas. Acontece quando uma pessoa, para demonstrar simpatia ou algo do tipo, resolve ouvir o outro lado, ouvir os argumentos de outra religião, porém, conscientemente, ela já está posicionada em não mudar de opinião, não importem os argumentos. Vejam, meus irmãos, não se trata aqui de ter uma fé inabalável. O sujeito não está, desta forma, se comportando com sinceridade. Não está aberto a encontrar a verdade, caso ele esteja errado e não saiba disso. Ele está praticando, na verdade, uma fé cega, fanatizada. Tal pessoa está disfarçando, não está sendo simpática, não está sendo aberta ao diálogo, mas no seu íntimo, não importa o que a outra pessoa diga, demonstre ou argumente, ela não dará ouvidos, ela não se aprofundará nos argumentos levantados e poderá estar, com isso, dando as costas para a verdade. A fé inabalável, por sua vez, consiste exatamente em ouvir sinceramente os argumentos da outra pessoa, que está, no caso, professando outra fé, e verdadeiramente se contrapor aos argumentos colocados de forma racional, lógica e pacífica, sem conflitos. Neste testemunho que vamos examinar, vamos ver na prática uma busca sincera e perseverante de um ex-protestante fundamentalista que, com sua fé em Cristo, procurou a verdade, sem dissimulações e sem preguiça intelectual. Trata-se do testemunho de Carl Olson, como já dito, ex-protestante fundamentalista. Vamos ouvir suas palavras. A um de meus escritos favoritos, o apologista G.K. Chesterton, muitas vezes perguntaram por que se tornou católico. Porque o catolicismo é a verdade, era a resposta habitual. Essa é a resposta que eu dou a meus amigos protestantes quando me fazem a mesma pergunta. Eles dizem frequentemente que isso é arrogante, mas é honesto. Se o catolicismo não é a verdade, por que se aborrecem? Eu fui educado como um fundamentalista e frequentei uma faculdade de Bíblia evangélica. Aprendi a acreditar em Deus, confiar em Jesus para minha salvação e defender minha fé cristã contra as falsidades do ateísmo, mormonismo e catolicismo. Nós fizemos considerações aos católicos de que não eram cristãos porque adoravam Maria, o Papa, e nunca liam a Bíblia. Com o passar do tempo, fiquei mais maduro. Especialmente enquanto eu estava na faculdade, comecei a questionar algumas das interpretações da Bíblia que me eram ensinadas. Isso é busca sincera. Isso é buscar realmente a verdade, não importa a sua denominação cristã. Alguns anos atrás, comecei a estudar história da igreja e teologia com a intenção de descobrir o que realmente aconteceu nos 2000 anos depois que Jesus esteve na Terra. Estudando a real presença na Eucaristia, um assunto importante para mim, achei que foi professada claramente pelos padres da igreja e que ninguém questionou isto até o ano de 1500 aproximadamente. Já que eu estudei a Reforma, descobri que Lutero não foi o grande campeão do cristianismo bíblico, mas sim um monge ansioso e angustiado que quebrou os verdadeiros ensinamentos da igreja, criando a anarquia na Alemanha mediante os seus falsos ensinamentos. Isso que ele está falando, meus irmãos,
é pura história científica. E realmente os pilares do catolicismo, que são os mesmos pilares do cristianismo, foram muito pouco discutidos, debatidos, confrontados até 1500. Realmente aconteceram várias heresias, mas elas caíram por terra diante do magistério da igreja, da unidade doutrinária que existia na igreja, apesar do cisma do Oriente de 1054. Havia uma união doutrinária muito importante que era selada pelo Espírito Santo, que é a alma da Igreja Católica. Eu tinha aprendido que o catolicismo estava cheio de superstições, submissão cega para um papa dominante que repugnava a Bíblia, mas cheguei à conclusão de que aqueles professores do catolicismo e teólogos conheciam as Sagradas Escrituras. Eu achei que o culto da Igreja Católica estava cheio de respeito profundo pela Bíblia e o corpo de Cristo, respeito que se perdeu nas igrejas protestantes. Embora eu conhecesse católicos que não sabiam muito sobre o que eles acreditavam, e isso é muito triste, conheci também católicos cuja maturidade espiritual, amor cristão e conhecimento eram impossíveis de se negar. Simplesmente vi que o protestantismo tinha anulado muitos ensinamentos essenciais da antiga igreja cristã. Quando estudei mais, vi como eu tinha sido determinado a uma representação inexata da Igreja Católica. Tudo o que aconteceu no culto da igreja, particularmente a missa, tem um certo significado, normalmente fundado em tradições de muitos séculos atrás. Isso significa dizer que Carl Olson estudou, foi atrás e buscou sinceramente a verdade através da história e da teologia ensinada pelos cristãos de todas as épocas, e verificou que se tratava da mesma teologia, do mesmo corpo doutrinário preservado pela igreja durante todos esses 2000 anos. Durante algum tempo, tive muitas conversas com os amigos e tentei enfatizar que não tinha abandonado as convicções evangélicas. Se a Igreja Católica realmente é a Santa Igreja Católica Apostólica, então ela merece ser levada a sério e examinada de perto. Convenci-me da minha própria experiência e com os testemunhos de muitos outros. Ela é a casa de Deus, é a coluna e sustentáculo da verdade que Paulo descreve a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, verso 15. Com muita seriedade, este ex-protestante fundamentalista procurou conhecer a fundo a Igreja Católica. Bem, gente, vimos nesse testemunho que o profundo conhecimento da história e da Bíblia nos leva com muita tranquilidade a afirmarmos categoricamente que o catolicismo é a verdade, contém toda a verdade cristã. Não se trata aqui de condenar irmãos de outras profissões cristãs, mas de demonstrar racionalmente, inclusive, com uma fé inabalável, isto é, usando a razão e a fé, as duas asas do conhecimento humano, que a busca sincera nos leva a encontrar onde plenamente, não de forma parcial, mas completa, onde plenamente a verdade em Jesus reside. Infelizmente, a deficiência na formação dos cristãos, seja proposital ou inconsciente, provoca esta divisão. Bem, gente, se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fiquem com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.